Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que Jesus e toda a sua espiritualidade possa nos envolver em muita luz, paz e alegria. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não precisam de médico. Os itens 11 e 12. O que Jesus quis dizer nessa passagem narrada no Evangelho de Mateus? Os sãos não precisam de médico? Vamos ver o que ele quis dizer com isso. Como é que nós estamos a pensar sobre essa afirmação de Jesus? Nós precisamos ou não de médico? Todos nós somos imperfeitos e somos capazes de errar. Com isso concluímos que o grande mal que assola a humanidade não é a falta de dinheiro, mas sim a ignorância em relação às coisas de Deus. O homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além de satisfazer os seus interesses materiais. É chegada a hora de deixar os ensinamentos de Deus e as verdades espirituais penetrarem em nossos corações, em nosso interior. Essa passagem aconteceu quando Jesus estava sentado numa mesa, comendo com algumas pessoas. E essas pessoas eram os fariseus e os publicanos. Os fariseus representavam uma classe religiosa dominante na época, e os publicanos eram a quem eles chamavam de pecadores. Era uma classe muito odiada na época de Jesus. Quem eram os enfermos? As pessoas consideradas de má vida necessitavam de maior atenção. Quem são essas pessoas consideradas de má vida? As pessoas humildes e que eram normalmente desprezadas. Devemos buscar a humildade para a nossa vida, porque a humildade está no caminho contrário do orgulho. Interessante colocar também a diferença entre simples e humilde. Humilde não tem nada a ver com dinheiro. Eu posso ter muito dinheiro e ser humilde, e posso ter muito dinheiro e ser muito orgulhosa, assim como eu posso não ter dinheiro nenhum e ser muito humilde, ou também ser muito orgulhosa. Então, a condição financeira não tem nada a ver com a humildade e a simplicidade. Pode ter a ver com a pessoa. Eu posso ter bastante coisa e viver de uma maneira simples. E posso ter pouco e querer viver de uma maneira mais de ostentação. Então, vai depender de cada um ser humilde e respeitar o outro. As pessoas de má vida, para eles, eram aquelas pessoas humildes que tinham o seu coração dilacerado pela crítica do outro, necessitadas das palavras amorosas de Jesus. Todas essas pessoas eram consideradas de má vida, necessitadas de consolo. E eu pergunto para todos nós agora, quem de nós não é necessitado de uma palavra amorosa de Jesus? Será que em algum momento da nossa vida nós não sentimos que a palavra de Jesus era aquilo exatamente o que nós precisávamos? Será que alguns de nós não necessitou de um consolo, de um conforto, de um ombro amigo? Em algum momento da nossa vida, nós precisamos disso sim. Jesus, o Espírito mais evoluído que já esteve entre nós, fazia questão de sentar-se junto aos homens considerados pecadores e publicanos. Jesus, o médico das almas, não curava apenas as células do corpo físico, mas principalmente as enfermidades do espírito. Jesus sempre deixou muito claro que não era ele quem curava. Ele dizia: tua fé te curou. Então, ele não se colocava acima de ninguém. Ele só dizia: a tua fé te curou. E aí nós vamos perguntar para nós mesmos:
Se não estamos sendo curados, onde está a nossa fé? Então, já sabemos que somos enfermos sim. Todos nós temos nossas doenças da alma, nossas fraquezas, nossas imperfeições. Os sãos não necessitam de médico. Quem é são nessa vida? Acho que nenhum de nós. Todos nós estamos nessa caminhada para que possamos nos tornarmos a cada dia melhores. Então precisamos da fé também para que tudo isso aconteça. Por isso é que estamos fazendo aqui, agora, o nosso Evangelho. Nosso Evangelho é a palavra de Jesus que ele fazia na época. O que podemos fazer é trazer aquelas lições que ele nos deixou e fazer o possível para colocá-las em prática na nossa caminhada hoje, amando e respeitando o nosso próximo. Jesus tinha um olhar de amor para todas as pessoas. Ele não usava de julgamento, falsidade ou hipocrisia. Nosso trabalho evolutivo nessa existência é justamente reduzirmos essas coisas que existem em nós e que nos faz tanto mal. Se nos consideramos como seres espirituais, ou seja, um espírito único que habita diferentes corpos, é esse espírito que aprende a cada existência. Enquanto não reconhecermos isso em nós, não temos como mudar. Não vamos melhorar. Quanta coisa para nós pensarmos dessa lição grandiosa, para entendermos quem são os enfermos e o orgulho. Quantos de nós vivem hoje no orgulho? Todos nós temos a centelha divina. Somos filhos do Pai. O caminho evolutivo é individual. O outro não vai evoluir por mim, nem eu vou evoluir por ele. Não tenho como controlar o que o outro fala, nem o que ele pensa, nem o que ele faz. O mínimo que eu tenho de controle é sobre o meu pensamento, a minha ação e a minha fala. E quanto mais eu estiver em harmonia, eu estarei são. Quanto mais pensamento, fala e ação estiverem em desarmonia, mais enfermo eu estarei. Estamos aqui hoje para melhorar. É uma oportunidade de nos tornarmos cada vez melhores. Quando aceitamos que somos, sim, enfermos, aí então a cura em nós começa a acontecer. Concluímos, então, que somos aqueles que precisam de médico. Que possamos, então, nesta noite, refletir sobre essas lições hoje. Fiquem todos com Deus. Que o Mestre Jesus nos abençoe.